Pastor Ziel. Ele é, dentre tantas coisas, que o Senhor tem feito para o Senhor hoje, além de pastor de uma igreja local, ele também é o vice-reitor acadêmico de um seminário muito precioso, que é o Seminário Servos de Cristo, e a gente tem o privilégio de tempos em tempos sentar à mesa com ele, e de tempos em tempos ele nos agracia com a sua sabedoria, a sua experiência, e mais uma vez, na expectativa do Senhor, esperamos que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor te abençoe, pastor. Obrigado. Graça e paz, irmãos, irmãs. Hoje é um domingo muito especial na história da igreja, é um domingo onde a igreja comemora o dia de Pentecostes. Esse dia que o Senhor cumpriu a sua promessa de enviar o seu Espírito. A gente começou cantando sobre isso, foi muito bonito. Que o Senhor siga soprando na vida de vocês e animando vocês, dando todo o discernimento, todo o poder. Quando o apóstolo Paulo fala sobre, na oração do livro de Efésios, que Deus habite no mais profundo íntimo, né? Então, é que o Espírito habite no mais profundo íntimo do nosso ser. Então, agraciados pelo Espírito, nós nos tornamos vivos por causa da presença de Deus em nós, por meio do seu Espírito. Então, muito bom estar com vocês novamente aqui. E hoje eu quero fazer um sermão baseado na história da primeira igreja livres do Novo Testamento, que foi a igreja de Gálatas. Vocês sabem, né? A igreja de lá, eu não sei se o nome livro surgiu por causa do livro de Gálatas, mas o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, é uma carta dedicada à liberdade. E é sobre isso que vamos falar. E quando eu estava estudando, eu falei assim, olha, isso aqui é a igreja livres do primeiro século. Então, eu achei aqui a origem histórica da primeira igreja livres, lá na carta de Gálatas. Então, vamos ler, então, Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 6, essa introdução dessa carta. Antes de ler a carta, deixa eu só colocar para vocês algumas questões. O nome da igreja de vocês é um patrimônio. Esse nome, livres. Porque em Cristo somos feitos livres. Não é verdade? Mas todos nós sabemos que ao longo da vida cristã, em muitas ocasiões, essa liberdade é ameaçada. De muitas formas. De muitas formas. E isso que acontece na carta às igrejas dessa região da Galácia. Tendo começado no Espírito, tendo celebrado a liberdade em Cristo, muito rapidamente essa igreja passou a deixar de confiar no Espírito e a confiar em si mesmo, nos seus próprios méritos. E essa igreja, então, foi ameaçada na sua liberdade. Vocês vão perceber na leitura do texto que a maneira como o apóstolo Paulo começa essa carta é uma maneira muito brusca, forte, intensa. Ele não tem meias palavras, ele como se estivesse vindo com os dois pés no peito da igreja. Porque a situação é muito grave quando uma igreja chamada à liberdade, conquistada por Cristo, começa a abrir mão dessa liberdade, dando espaço para ideias que vão trazendo aqueles que são livres para uma situação de escravidão. Então, isso aconteceu na carta aos Gálatas e continua acontecendo ao longo da história. Portanto, é importante a gente meditar nesse texto, entender o que está em questão aqui, o que foi conquistado aqui, e que discernimento nós devemos ter como igreja para evitar que quando ameaças modernas, contemporâneas, externas à igreja ou internas à igreja surjam, que ameace a nossa liberdade, que ameace aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós estejamos atentos para rejeitar isso. Então eu comecei pela conclusão, porque se alguém dormir, já entendeu o sermão. Se alguém entrar em espírito de oração, de repente assim, tá bom? Já pegou o resumo. Vamos ler o texto então. Capítulo 1, os primeiros 6 versículos. Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos
escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. E no versículo 7 ele vai dizer, mas não são boas novas de jeito nenhum. Imagina o seguinte, vocês estão aqui na Igreja Livres já há algum tempo, mas por alguma razão profissional ou familiar, vocês têm que viajar por um período. E aí vocês ficam fora da igreja 3 meses, 4 meses, 1 ano. E vocês ouvem falar que a igreja de vocês continua pregando o evangelho, mas que agora, para se tornar um verdadeiro cristão, a Igreja Livres adotou um novo critério. Além de você confessar a Cristo como Senhor, todo novo cristão tem que fazer uma cirurgia e mudar o formato dos seus olhos, para ter olhos orientais. Sabor onigiri. Vai lá depois, tá bom? Onigiri é bom para chuchu, viu, gente? É muito bom. Só não tem chuchu, mas é muito bom, tá bom? Vocês vão dizer assim, que história é essa? Que evangelho é esse? Já não basta confessar Cristo, agora eu tenho que fazer uma cirurgia, mudar o formato dos meus olhos, porque só mudando o formato dos meus olhos é que eu serei verdadeiro cristão? Você vai dizer, isso não é evangelho coisa nenhuma. Bom, havia uns mestres perturbadores, falsos mestres, que chegaram na igreja da região da Galácia e disseram o seguinte, para que vocês sejam de fato cristãos, vocês têm que fazer uma cirurgia. Vocês têm que fazer a circuncisão. Porque para ser cristão de verdade, não basta confessar a Cristo. Você tem que confessar a Cristo e guardar a lei. Você tem que confessar a Cristo e ser um bom judeu. Só pode ser um bom cristão se for um bom judeu. E o apóstolo Paulo, quando ouve isso, disse, vocês estão loucos. No grego profundo, vocês estão malucos, perderam o juízo. Estão comendo muito nigiri, alguma coisa assim. Então, você diria, se estão inventando um acréscimo à minha confissão de fé, se estão aumentando algo àquilo que Cristo fez, o que Cristo fez já não é mais suficiente, eu tenho que agora fazer uma cirurgia física para mostrar que por meio dessa cirurgia e da minha confissão, agora sim eu sou cristão. Então o apóstolo Paulo fica furioso quando recebe essa carta, e ele escreve, essa notícia, e ele escreve desse jeito. Ele chama, capítulo 5, versículo 12, falsos mestres, perturbadores, estão questionando 2 coisas. O apostolado de Paulo. Eles diziam o seguinte, na verdade, Paulo é um facilista. Para ficar bem com vocês, ele quer evitar o tema da circuncisão, para fazer a coisa ficar mais fácil. Por isso que ele não fala da circuncisão, mas a circuncisão é vital para se tornar um cristão. Então, questionam Paulo com isso. Paulo chama esses mestres de perturbadores, de falsos mestres. Além disso, questionam o evangelho de Paulo. Diz, Paulo deve ter sido autorizado ou por Jerusalém, ou por Antioquia, ou pelos apóstolos, ou por Barnabé. Por isso que Paulo começa a carta dizendo assim, eu não recebi autoridade nesse evangelho de homem nenhum, de nenhuma pessoa. Quem me ensinou e me deu esse evangelho foi o próprio Cristo e o próprio Deus. Agora, esses inimigos do apóstolo Paulo não se limitaram a sua existência a esse período. Até o dia de hoje, no cenário evangélico, inclusive brasileiro, com muita frequência, a gente vê mestres se levantando, questionando o ensino do apóstolo Paulo, como se estivesse esquecendo que o que Paulo recebeu foi do próprio Cristo e do próprio Deus.
Então, não é uma questão simplesmente daquele tempo, é uma questão presente em nossos dias. O que diferencia é que hoje eles não pedem a circuncisão como prova, mas pedem outras coisas, acrescentando ao Evangelho aquilo que não pode ser acrescentado, porque o que Cristo fez na cruz foi suficiente e definitivo. Nada pode ser acrescentado a isso, nada deve ser tirado disso. Então, os Gálatas, capítulo 3, versículo 1, estão dando uma acolhida a esses ensinos. E aí no versículo 6 do capítulo 1, nós vimos aqui Paulo dizendo assim: eu não entendo como é que vocês tão rapidamente estão dando guarida para essa forma de pensar. No capítulo 3 ele vai dizer, capítulo 2, vocês receberam o Espírito, começaram tão bem. Por que vocês agora, tendo começado no Espírito, estão agora confiando nos seus próprios méritos? No capítulo 4, versículo 11, Paulo começa a avaliar se o seu trabalho foi em vão com aquelas igrejas ou não. No mesmo capítulo 4, no versículo 15, ele diz, vocês, igrejas da Galácia, estão perdendo a alegria de antes. A alegria que lhes foi assegurada pelo Espírito. Então, a história da igreja é marcada de forma permanente e contínua por esses ataques à sua identidade como povo de Deus. Esses ataques atingem pessoas, comunidades e instituição. Como é que se deu esse ataque na igreja da Galácia? E como é que se dão esses ataques na igreja dos nossos dias? Por quais razões hoje as pessoas tão rapidamente abandonam a graça do Senhor, abandonam a alegria do Espírito e vão se aderindo a outras coisas que não são evangelho de hipótese alguma? Isso continua acontecendo nos nossos dias. Então, do que se trata essa carta? É uma forte argumentação contra essa decisão dos Gálatas, esses cristãos gentios, de abraçar essa forma de pensar dos falsos mestres, que acrescentavam à obra da cruz algo que não poderia ser acrescentado. Que diziam que, para ser cristão de fato, era necessário obedecer à lei e seguir a Cristo. Eles atacam essa identidade do povo de Deus. Eles diziam que todo gentio, para se tornar cristão, deve primeiro se tornar judeu. O que não é verdade em hipótese alguma. Então, Paulo vai se ocupar desses temas, nessa introdução dos 6 versículos. Ele vai se ocupar em defender o seu apostolado e vai se ocupar em defender o evangelho, porque esses falsos mestres atacavam e insistiam na circuncisão para ser povo de Deus. O primeiro ataque era o seguinte: Paulo não era parte dos 12 apóstolos. Então, se não é parte dos 12, não pode ser apóstolo. E ele diz, então, esse comissionamento eu recebi do próprio Senhor. E depois, a questão da autoridade do evangelho, fazendo esse acréscimo à fé, dizendo que o evangelho pregado por Paulo não era suficiente. Vamos ver, então, como é que Paulo responde essa questão. A fonte de autoridade, que era questionado por esses falsos mestres. Olha lá que ele diz: esse evangelho não deriva de fontes humanas. Esse evangelho não vem por voto popular. Esse evangelho não veio por recomendação hierárquica de nenhum superior. Esse evangelho é singular. Esse evangelho me foi dado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Então, essa é a distinção que ele faz no versículo 1. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo, envio a carta com os outros irmãos que estão comigo. Percebe a distinção? Eu, Paulo, apóstolo, e os outros irmãos que enviam a carta comigo. Há uma distinção aqui. Paulo se apresenta dessa forma, como apóstolo, com a autoridade de alguém que foi chamado por Deus para pregar e ensinar o que tem que ensinar. E é uma forte declaração que ele faz para aqueles que negam a origem do apostolado de Paulo. Ele diz: não foi um grupo de pessoas, não foi mediação humana,
foi o próprio Jesus Cristo. O meu comissionamento é um comissionamento divino. Eu encontrei com Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. Ali eu recebi o Evangelho. Então, isso é importante. Quando a gente vai ler as cartas de Paulo, quando a gente se depara com algo que a gente não entende, vamos limitar a nossa opinião a isso. Eu não entendi muito bem o que ele escreveu. Isso não quer dizer que o que ele escreveu está equivocado, só quer dizer que eu não entendi. Até o apóstolo Pedro mencionou Paulo dizendo, o irmão Paulo escreve um negócio meio difícil. Se Pedro pensou assim, quem somos nós para não pensar? É ou não é? A gente reconhece, mas a gente tem que ter esse cuidado. Esse ensino do apóstolo Paulo é um ensino que ele recebeu do próprio Senhor, recebeu de Cristo, de Deus. E esse ensino dá a ele autoridade. Ele não recebeu o comissionamento por Jerusalém. No capítulo 2, ele vai até visitar o pessoal em Jerusalém, né? E nem recebeu de Barnabé em Antioquia, como vemos lá em Atos 11, quando Barnabé chama Paulo para trabalhar com ele em Antioquia. Eu recebi do Senhor. Hoje, quando a gente pensa nas opiniões que influenciam as pessoas, nós temos até um termo técnico para isso, influencers. Né? Nós temos celebridades, nós temos algoritmos que influenciam a nossa forma de pensar. Nós temos redes sociais que influenciam a nossa forma de pensar. Nós temos pessoas em lugares de poder. Tem um jovem na minha igreja, por exemplo, que ele adora fazer perguntas. Então, ele passa a semana inteirinha na internet, ouvindo tudo e todos, e depois vem fazer pergunta. Eu digo, meu jovem, eu posso lhe responder sobre o sermão de domingo passado, porque fui eu que preguei. Sobre a internet, eu sugiro que você vá até lá e pergunte para eles, se eles te receberem. Porque eu não sou editor de pregador de internet, mas não quero dizer que tudo que está lá é ruim. No entanto, cuidado com o que você ouve. Eu sou de uma época que, quando os crentes foram para o rádio, olha só, sou velho, né, gente? Rádio, as pessoas não sabem o que é rádio. Gente, rádio é o primeiro computador que falava com você, entendeu? Procurando no Google rádio, você vai achar. Então, crente não podia ir para o rádio, era um negócio, né? Mas aí, na década de 50, 60, começou a ir para o rádio. E aí começou um problema, porque os pastores perderam o controle daquilo que o povo comia. A dieta ficou muito variada. E na internet, enquanto eu estou falando com vocês aqui, você pode estar, espero que não, está repreendido o nome de Jesus, mas pode estar na internet, aí, ouvindo até um outro sermão meu gravado na internet, ou outras coisas. Quem é esse cara que está falando aqui? Está entendendo? Então, hoje, a acessibilidade mudou muito, ampliou muito. E hoje, então, nós temos que ficar atentos. Muitos dos problemas que eu vejo no gabinete pastoral são de conteúdos mal processados nesses espaços, que as pessoas adotam, decidem viver de acordo com aquilo. Agora, é um ensino sem igreja, sem comunidade, é um ensino sem testemunho público, são apenas ideias, que você nem sabe de onde saíram aquelas ideias. E aí você ouve, só porque menciona o nome de Jesus, você diz, deve ser coisa boa. Vai nessa. Vai nessa. Então, hoje, nós temos que ter muito critério, cada vez mais. A acessibilidade não assegura a qualidade. Então, assim como em casa os pais não colocam qualquer tipo de comida na geladeira, a gente seleciona, é importante saber que uma igreja com nome Livres, para continuar livres, tem que continuar no Evangelho. No entanto, tanto fora como dentro da igreja, surgem ideias que comprometem a nossa liberdade, colocando acréscimos onde não devia ter, nos fazendo escravos de outras coisas, colocando a nossa salvação em mérito pessoal, colocando a nossa salvação naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, e não na obra de Cristo que é completa. Então, é muito importante saber selecionar. Então, aqui, nós temos que pensar assim, quem são hoje
aqueles que influenciam a minha forma de ver a fé cristã? Será que eu estou bebendo de uma fonte boa? Será que eu estou me alimentando de forma adequada? Quanto de igreja há nesse ensino que eu ouço pelo outro lado na internet, onde eu não consigo ver a vida da pessoa? E quando você tem carisma sem caráter, você tem uma tragédia. A questão não é Ziel no púlpito, a questão é Ziel fora do púlpito. Eu caminho com ele, eu vejo a vida dele, eu vejo a família dele, eu sei como ele reage, ou simplesmente me impressiono com boas ideias, com inteligência, com a capacidade de articular. Eu quero saber como é que ele vive essa vida no chão da vida, no dia a dia, na sua família, na sua igreja, com os seus irmãos, mas nós nos deixamos encantar com plataforma. E aí, nós corremos o risco desse carisma sem caráter. Vou dar um exemplo bíblico. Herodes soube que Jesus nasceu. Lembra da história? Herodes chega para os sábios e diz: é o seguinte, quando vocês encontrarem o menino, marca no meu WhatsApp a localização, que eu quero ir lá adorar o menino. Herodes ficou fofo. Herodes quer adorar Jesus. A gente sabe quem é Herodes. O negócio dele é matar a criança, não é adorar a criança. Foi necessário uma intervenção divina para que os sábios mudassem o seu caminho. Mas eles podiam dizer: nossa, que maravilha, até Herodes quer adorar o menino. Se você desassocia carisma de caráter, o que se fala do que se vive, a gente acaba mandando para Herodes o endereço, está entendendo? Então a questão não é aqui, ela pode começar aqui, mas ela se confirma aí embaixo. Caminhando com vocês, andando com vocês, expondo a minha vida para vocês, sendo acessível, para vocês verem: ah, então é verdade, o que diz lá em cima está vivendo aqui embaixo. Então há uma junção aqui do carisma com o caráter. Quando a gente desassocia isso e se deixa levar pela plataforma, nós muito facilmente abrimos a porta para que ideias terríveis entrem dentro da igreja e roubem a nossa liberdade. Qual é a fonte da autoridade de Paulo? Eles questionavam a autoridade dele, esses tumultuadores que o texto diz. Ele diz: meu apostolado, então, não deriva de fontes humanas. Não deriva de fontes humanas. Qual é o núcleo do evangelho? Olha o que ele diz. Versículo 3. Que Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Diante do ataque ao evangelho ensinado por Paulo, ele faz um destaque dos principais pontos do seu ensino: graça e paz. Ele diz: graça e paz estejam com vocês. Graça e paz resume o evangelho de Jesus Cristo. É isso que está sendo colocado aqui para os Gálatas. A natureza da nossa salvação é paz, é reconciliação. Justificados, pois, pela graça, temos o quê? Paz com Deus. Essa é a natureza da nossa salvação. A paz, a reconciliação com Deus, com os homens, conosco mesmo, inclusive com a criação. Romanos 5:1. Essa é a natureza da nossa salvação. Lembra? Quando eu sou justificado, um ato, eu sou livre da condenação do pecado. Primeiro ato. Segundo ato, agora que eu sou livre da condenação do pecado, vem a santificação. Eu serei livre do poder do pecado. Ato, processo. Justificação, santificação. Livre da condenação, livre do poder do pecado. O próximo passo é a glorificação, onde eu serei livre do quê? Da presença do pecado. Ato, processo, destino. Livre da culpa do pecado,
livre do poder do pecado e, finalmente, livre da presença do pecado. Essa é a vida cristã. Porque eu sou livre da acusação, sou livre do poder e serei livre da presença. É a graça de Deus que me assegura isso. E é a paz o resultado dessa obra da graça na minha vida. Ele diz, então, se a natureza da salvação é a paz, a fonte da salvação é essa graça, esse amor livre de Deus, independente de qualquer mérito, de qualquer obra humana. Eu fui educado na lógica do mérito. Toda vez que eu queria um tênis novo, meu pai dizia assim, mostra o boletim. Não sei se tem boletim hoje na escola, tem boletim hoje? Mas eram as notas. Ah, pai, eu quero um tênis novo. Lê esse livro. Quanto custa o tênis? Ah, melhor ler 2 livros. Então, era na base do mérito. Eu conseguia ler os livros e eles sentavam. Muito bem, sobre o que você leu? Para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Então, consegue o tênis. Então, eu aprendi que, fazendo esse esforcinho, eu conseguia alguma coisa. Dependendo da nota da escola, eu conseguia outras coisas. Então, eu fui educado naquela lógica do mérito. Você tem que merecer para conseguir. Foi muito difícil para mim entender essa graça de Deus, fora desse esquema de mérito, onde nada que eu possa fazer faz com que Deus me ame mais, nada que eu deixe de fazer faz com que Ele ame menos. Como é que funciona isso? Graça. O nome disso é graça. Mas não foi de graça, Ele pagou o preço. Mas é graça. Eu não preciso ler livrinho, é graça. A música que o Josué canta lá no Rio, Josué Rodrigues. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos correndo para me abraçar e perguntarão a uma voz, como é que você chegou aqui? E eu vou cantar dizendo, foi graça, irmãos, superabundante graça. Eu não vou cantar aqui porque é loucura. Se eu cantar aqui, eu ponho o culto em risco. Então eu só declamei a poesia e fica por aí mesmo. Mas é graça. Nada do que você faz com que Deus te ame mais. Nada do que você deixa de fazer faz com que Ele te ame menos. É graça. Graça e paz. Graça é essa fonte da salvação. Paz é o resultado dela. Porque eu fui salvo da condenação do pecado. Estou sendo salvo do poder do pecado. E serei salvo da presença do pecado. Ato, processo, destino. Salvação, justificação, santificação e a glória final. Qual é o fundamento dessa obra? Dessa obra da redenção? Olha o versículo 4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. A natureza é que Jesus entregou sua vida por nossos pecados. Paulo vai dizer depois lá em Romanos, quando nós éramos inimigos de Deus, dávamos as costas para Deus, nem estávamos aí para Deus, Ele decidiu dar a sua vida por cada um de nós. Ele se entregou como sacrifício por nossos pecados. Um sacrifício único, suficiente, capaz de produzir o perdão pelos pecados de forma completa, definitiva. Fica, portanto, eliminado qualquer possibilidade de justiça própria. Tem muita gente que acha assim, que a salvação é um acúmulo de mérito, do tipo assim, eu sou tão bom que eu vou chegar para Jesus e falar assim, Jesus, cheguei. Jesus está te esperando. Nossa, como você me impressiona. Olha, eu quase não acredito que você seja tão bom assim. Existem muitas formas modernas de fazer com que o homem acredite que ele pode parar diante de Deus e, pelo seu próprio mérito, dizer assim, eu mereço isso aqui. Só quem não tem mãe fala um negócio desse. Porque até diante da mãe a gente sabe que não consegue falar isso, não é verdade? Mãe, eu mereço isso aqui, a mãe. Não. A minha nem precisava falar. Ela só olhava com aquele olho 747 dela, já
eu entendi o que estava acontecendo. Então, há muitas tentativas humanas de fazer com que o ser humano acredite que ele, pelos seus próprios méritos, pode se declarar justo diante de Deus. O que o Evangelho comunica para a gente é: fuja desse engano. Você não é capaz de, pelos seus próprios méritos ou esforços, se autodeclarar justo diante de Deus, porque Deus é santo. Santo. Completamente santo. É tão santo que a gente nem sabe o que é isso. A gente não conhece nada que não seja perecível. A nossa perspectiva histórica é tão limitada. E Ele toma a iniciativa de vir até nós e dizer: eu vou pagar esse preço no seu lugar. E vou torná-lo santo. Vou torná-lo meu filho por adoção. E mais, farei você herdeiro. Deus diz assim, uma dupla transferência. Primeira transferência: eu assumo o seu pecado. Segunda transferência: eu dou a você os meus direitos. Você agora é herdeiro e filho. Pensa nisso, gente. Quando você levantar de manhã, com mau humor, olha para o espelho e diz: filho e herdeiro. Dá uma guaribada, não dá? Você muda a sua autoimagem. Em seguida diga: por causa de Cristo. Só por causa dele. Só por causa dele. Então, Jesus se entregou por nossos pecados. Essa é a nossa natureza, a natureza da nossa salvação. Não é tornar-se circunciso, não é obedecer à lei, porque a lei não tem poder de justificação. A função da lei é só mostrar o quão pecadores nós somos. E isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Deus, por meio da lei, diz: olha só, você consegue cumprir isso aqui? Não, pois é pecador. Então, a lei é também ato da graça de Deus. Porque a lei é como a gente vai fazer Você vai no dentista e o dentista diz assim: nossa, os seus dentes estão ótimos. Assim, mas a gengiva está podre, tem que arrancar tudo. Você vai fazer um exame achando que está tudo certo. Aí você passa naquelas máquinas loucas lá e diz: olha, tem um probleminha aqui. O quê? O rosto e o resto. Está com só esse probleminha aqui. Então, a lei diz assim: você se acha alguma coisa, se compara com a lei aqui. Então, a lei nos faz perceber o quão pecadores nós somos. E isso é expressão da graça de Deus. Porque senão nós não teríamos essa consciência. Mas ele diz: a lei não justifica. A lei não é capaz de justificar, ela só condena, ela só revela. Quem justifica é Cristo. É o que Ele fez, vindo em nosso lugar para a cruz, morrendo a nossa morte, assumindo nossos pecados. Transferência 1. Transferência 2, nos faz herdeiros, nos faz filhos por adoção. Então, essa é a natureza. Qual é o objetivo? Olha o versículo 3 ainda diz, versículo 4 ainda: a fim de nos resgatar desse mundo mau. E aqui temos um ponto central da carta de Gálatas que faz eco a todo o conceito bíblico de libertação desde o Êxodo. É um eco da história do Êxodo, a libertação do Egito, a libertação de Pedro da prisão, a libertação de Paulo das multidões enfurecidas. É a mesma palavra, libertação. Então, em Gálatas, a única vez que essa metáfora é usada como salvação no Novo Testamento, fomos libertos, resgatados deste mundo mau. Percebe? Nós não fomos tirados desse mundo mau. Nós somos resgatados nesse mundo mau. Então, o Senhor não nos tirou do mundo, mas Ele nos resgata da forma mundana de viver. Temos um outro rei, fazemos parte de um outro reino, temos uma outra forma de viver. Não nos tirou do mundo, tirou o mundo de dentro de nós. Ele vai dizer: agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, vivo no Filho de Deus.
Então nós continuamos inseridos nesse mundo, mas não assemelhados a ele. Porque nós somos livres. Nada pode nos escravizar, nada deve nos escravizar. Nós seguimos essa realidade histórica de um túmulo vazio e de um trono ocupado. Essa é a nossa dimensão histórica. Quem segue a um Deus que tem um túmulo vazio e tem um trono ocupado, é o único digno de abrir os livros da história, o que é que pode nos assustar? Então, para nos resgatar desse mundo mau, para essa nova vida, onde Cristo vive em mim, onde eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa nova vida é uma vida grávida da liberdade. Vocês agora vão falar o nome da igreja Livres Church. Livres Church, não é esse o nome? Com outro sabor, né? Vai ficar cheio de sazon agora esse Livres. Antes você colocava um peso no Church. Agora o peso é Livres. Livres. Num mundo de um montão de escravizado, vocês são livres. De um monte de gente oprimida, vocês são livres. De um mundo cheio de desesperança, vocês são livres. E depois que ficar evidente que são livres, assim, vem para a church você também, está entendendo? Para ser o quê? Livres. Livres. Agora, a origem disso tudo, olha o que o texto diz, versículo 4. Conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Foi ideia de Deus. É ideia de Deus. Aconteceu segundo a vontade de Deus. Esse projeto de redenção não foi segundo nossa vontade ou nossa iniciativa. Não conquistamos a salvação por obra ou por esforço. Na cruz, nós temos uma perfeita harmonia da vontade do Pai e da entrega do Filho. Então, a natureza da morte de Cristo é um sacrifício pelo pecado. O seu objetivo é a nossa libertação do mundo mau. E a sua origem é a vontade de Deus, conforme Ele mesmo planejou. Um plano de Deus, o Evangelho de Deus, uma ação redentiva de Cristo na cruz, Pai e Filho, uma revelação, a proclamação dessa obra redentiva por meio dos apóstolos, anunciando o Pai e o Filho, a dádiva do dom da graça e paz aos que crerem em Jesus Cristo, obra do Pai e Filho. Quando Paulo faz essa afirmação, ele termina cantando. Olha o versículo 5, a doxologia. Quando ele diz, é plano de Deus, foi Jesus na cruz. Versículo 5 diz, toda glória a Deus para todo sempre, amém. E a Igreja Livre Church diz, amém. É isso. Foi iniciativa dele, foi ideia dele, ele pagou o preço. Foi ele que se entregou por nós e nos fez livres. Aí o apóstolo Paulo, bem pentecostal, nos segura a ponta e diz, todo louvor, toda graça a Deus. Eu posso imaginar Paulo dar um saltinho aqui no sapatinho aqui. Toda glória. Paulo, irmão do coque. Ligando aqui o coque aqui. É isso? Ele responde como, a única resposta a essa graça de Deus é a adoração. Então ele responde com essa doxologia. Toda a glória a Deus para todo o sempre. Amém. Amém. Vou terminando. Nós não podemos ignorar a obra de Cristo, nem o testemunho dos apóstolos de Cristo, se quisermos desfrutar hoje essa graça e essa paz. Portanto, nós temos que nos perguntar, quais são as vozes que nós ouvimos? São as vozes dos influencers, das celebridades gospel, dos algoritmos, das redes sociais, dos poderosos, ou ouvimos as vozes daquele que diz, isso me foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Nós temos uma batalha aparente. Essa igreja acolheu o falso ensino. E isso trouxe várias consequências para a vida da comunidade e comprometeu o testemunho cristão deles. Estavam perdendo a alegria. De novo voltando para a escravidão. Essa é a batalha aparente.
Mas tem uma batalha não aparente, que é a forma como o diabo age. Como é que o diabo age ao longo da história? Primeiro, a perseguição física, matando cristãos. O próprio apóstolo Paulo, mais na frente, vai dizer, com base na sua própria história, que uma falsa ideia sobre Deus é muito perigosa. Porque ele, com uma falsa ideia sobre Deus, o que ele fez? Perseguiu e matou cristãos. Então, uma ideia errada sobre Deus dá consequências erradas na história. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram o filme O Apóstolo Paulo. Vou dar um spoiler aqui. Posso dar? Vou dar. Vocês vão se emocionar do mesmo jeito. Nesse filme do apóstolo Paulo, quando ele morre, ele é decapitado, e aparece a cena dele perdendo a sua cabeça, ele se vê no céu, e quem são as pessoas que vêm recebê-lo? Aquelas pessoas que ele havia mandado matar. Não é sensacional isso? Não é sensacional isso? Eu falei, o autor dessa obra captou o Evangelho da Graça de uma forma sensacional. Quem vai receber o apóstolo Paulo é o pessoal com aquele risinho. Aham. Aham. Deve ter alguém dizendo, eu te disse. A violência física. Uma outra forma que o diabo utiliza para poder perseguir os cristãos é o comprometimento moral. Essa corrupção de dentro para fora. Ananias e Safira é um exemplo disso. Ananias vem trazer a oferta aos pés dos apóstolos e Pedro diz para ele, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Externamente era uma oferta, mas motivada por um coração cheio de Satanás. Que perigo, não é? A aparência boa, mas uma ação movida por Satanás, um coração cheio de Satanás. Uma outra forma que o diabo faz é a distração social. Quando a gente perde o nosso foco como igreja e vai se ocupar de outras coisas que não aquilo para o qual o Senhor nos chamou como igreja. É a tentação no deserto com Jesus, sugerindo a Jesus outras formas de conseguir as coisas. Então está na hora da igreja deixar de passar pano para esses desvios e dar um nome para essas pessoas ou essas formas de pensar que atacam o Evangelho. Por quê? Para a liberdade Cristo nos chamou. Esse é o nome dessa igreja e a vocação de vocês. Deus em Cristo o chamou para a liberdade. Não permitam que nada nem ninguém os tire dessa liberdade. Que a vida de vocês expresse Cristo de tal maneira que no final do dia a gente, como o apóstolo Paulo, diga toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe. Amém.